foi uma escolha muito difícil, que todos os quatro tinham um currículo excepcional. Então, boa sorte ao senhor Carlos Alberto Decotelli, que é bacharel em Ciências Econômicas pelo UERJ, fez mestrado na Fundação Getúlio Vargas, é doutor na Universidade de Rosário, da Argentina, e pós-doutorado na Universidade de Wuppertal, na Alemanha, ok? O senador Flávio Bolsonaro ganhou o habeas corpus no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Esse julgamento terminou há pouco e a informação que a gente tem é de que, por enquanto, o que se sabe é que o senador conseguiu que esse processo saia da primeira instância e vá para o órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A Câmara aprovou, portanto, em segundo turno e agora, de fato, a fatura está liquidada. Amanhã, sessão do Congresso Nacional, prevista para as 10 horas da manhã, para a promulgação da proposta de emenda à Constituição que adia as eleições municipais nas 5.570 cidades do país para os dias 15 e 29 de novembro, primeiro e segundo turno. Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. O Horário de Brasília, seu podcast de política da CNN, está começando agora. Eu sou Daniela Lima e a minha parceira nessa jornada interminável que é contar os bastidores da política e da economia em Brasília é a Renata Agostini. Olá, Renata. Oi, Dani. Olá a todos os nossos ouvintes do Horário de Brasília. Renata, hoje a gente vai começar falando de um tema que você acompanhou muito de perto, né? Que é a crise no Ministério da Educação. E aí eu começo já dizendo para o nosso ouvinte que a gente vai tratar aqui menos dos pormenores da troca, porque sim, até agora a gente está gravando, ainda não há um substituto para Carlos Alberto Decotelli, o ministro que foi sem ter sido, né? Porque ficou 5 dias no cargo, mas não chegou nem a tomar posse. Então a gente vai explicar de um jeito mais amplo a crise na pasta. E por que a gente está chamando isso de crise? É uma área estratégica para qualquer país que se preze. Está há mais de 1 ano e 3 meses debaixo de forte crítica pela atuação do ex-ministro Abraham Weintraub. E o substituto, que chegou acenando com diálogo, poderia marcar ali uma mudança de tom na condução da pasta, não durou 6 dias. Porque tinha uma série de falsidades em seu currículo, doutorado que não tinha sido concluído, pós-doutorado que não existia, mestrado com acusação de plágio, enfim, não sobreviveu à polêmica acadêmica, que não é pequena. Isso detonou ali aquela briga que a Renata acompanha de muito perto pela sucessão no MEC, mas também explicita a falta de rumo numa pasta que é absolutamente imprescindível. Renata, vamos contar um pouquinho primeiro da saída do Weintraub, que tem aí traços, contextos de novela, né? Ele deixa o MEC numa operação meio sigilosa e reaparece já nos Estados Unidos, indicado para um posto no Banco Mundial. Exato, Dani. No caso de Decotelli, só porque quando você estava falando, eu estava lembrando, ele não chegou a tomar posse, ele chegou a assinar, né? O presidente Jair Bolsonaro chegou a assinar o termo de posse, mas Decotelli não teve nem como usar em caso de necessidade, né? Para lembrar daquele já famoso histórico áudio do Bessias, né? A passagem, de fato, foi muito rápida. E toda essa polêmica em relação a Decotelli, ela ocorre por causa dessa saída do país, saída do cargo de Weintraub, como você lembrou, que de fato foi novelesca. O que acontece? A gente tinha ali um longo desgaste de Abraham Weintraub no comando do Ministério da Educação, muitos meses, né? Grupos dentro do governo vinham argumentando pela sua saída, porque ele era um ministro polêmico, para dizer o mínimo. É um ministro que arrumava briga para todos os lados. Arrumava briga e arrumou, né, com o Congresso. Vamos lembrar aqui daquela fala desaforada que ele fez na reunião do dia 22 de abril, em que ele disse que por ele prendia todos aqueles vagabundos e se referiu diretamente aos ministros do Supremo, mas antes disso ele colecionava disputas, travava muito esse campo de batalha dele nas redes sociais, com postagens mirando esquerdistas, comunistas e por aí vai, mas de forma prática, no trabalho dele no MEC, ele se indispunha constantemente com quem ele precisava dialogar.
Quem são? Reitores de universidades, representantes do mundo acadêmico. Ele, de fato, foi colecionando desafetos. A permanência dele no MEC se tornou insustentável quando ele ampliou essas frentes de disputa para os outros poderes. Então, Weintraub já não era uma pessoa bem vista pelo Congresso. Prova disso é que as últimas tentativas de Weintraub de articular na Câmara dos Deputados, no Senado, medidas de interesse da sua pasta, vou ficar na última, quando ele edita o governo, né, mas uma recomendação do MEC, uma medida provisória para alterar a escolha de reitores de universidades durante a pandemia. Houve uma reação muito enfática e rápida do Congresso para rejeitar essa medida. No final, Davi Alcolumbre, presidente do Senado, inclusive decidiu devolver, né, que é o termo, não reconhecer a medida provisória ali num jogo com o Palácio do Planalto, que depois retirou. Nas conversas com parlamentares, ficava muito claro já naquela época que parte do descontentamento não residia na medida em si, na decisão em si, mas de que ela vinha de um Ministério da Educação comandado por uma figura como Abraham Weintraub. Então, partia dali já o desconforto. Com o elemento do Supremo Tribunal Federal colocado nessa equação, ficou muito difícil sustentar Weintraub. Quando eu falo sustentar, eu estou falando de um grupo de apoio que de fato existia e sustentava o ministro no cargo, que era especialmente essa ala que a gente chama ideológica. São apoiadores do presidente, integrantes do governo Jair Bolsonaro, que se identificam com essas bandeiras mais inflamadas e que fazem eco a bandeiras da direita, do movimento conservador. Weintraub começou a circular muito nesse grupo, chegou inclusive a falar em congressos, cúpulas que foram organizadas para explicar e bater bumbo nas bandeiras desse novo movimento conservador. Então ele de fato tinha um grupo de apoio. A melhor, digamos, imagem está nos filhos do presidente, mais notadamente Eduardo Bolsonaro. Agora, esse contexto todo fez com que o presidente decidisse, sim, já mostrava um pouco de impaciência com Abraham Weintraub nos bastidores, tirá-lo de lá. Como ele sai do país? Uma arquitetura ali que só foi sendo desnudada nos dias seguintes. Ele já, com a saída sacramentada, ele então faz um pedido de demissão, deixa o país na sexta-feira de noite, chega nos Estados Unidos já no sábado, mas esse pedido de demissão só é, então, remetido ao Palácio do Planalto no sábado, quando o Weintraub já está em solo americano, incluindo ali uma solicitação para que essa exoneração fosse contada de forma retroativa, o que levantou todo tipo de dúvida, questionamento, aliás, com razão, né, Dani? Estranho, né? Essa é a primeira vez na história que alguém diz que está exilado e tem o apoio do governo, né? Geralmente é algo ao contrário, as pessoas fogem porque estão sendo perseguidas por um governo. Então, acho que é uma coisa meio atabalhoada, né? Não faz muito sentido, né? Ninguém está sentindo falta dele no Ministério da Educação, né? Ninguém queria que ele ficasse no Brasil de qualquer jeito, porque, de fato, é uma pessoa que mais atrapalhou do que ajudou. Então, eu não entendi essa necessidade toda de se criar um ambiente para ele sair correndo do Brasil. É isso, Renata. E por conta de todo esse enredo é que a chegada de Decotelli causou tanta esperança, digamos assim. Grandes especialistas, referências na área da educação, celebraram a chegada de Decotelli como aí uma esperança no sentido de abertura para o diálogo, de uma gestão menos orientada por ideologia e mais orientada por gestão, por administração. O que disse Decotelli quando chegou? Ele disse o seguinte, que faria do MEC uma grande sala de aula, abre aspas, eu sou professor, defendo o diálogo. Diz que sua meta era ouvir, ponderar, respeitar, analisar e prosseguir. Isso foi celebrado. O problema é que quem derrubou Decotelli não foram os aliados de Olavo de Carvalho, que estão ali no MEC desde da nomeação de Weintraub, um pouco antes com a chegada do Vélez, o primeiro-ministro da Educação de Bolsonaro. O que derrubou Decotelli foi ele mesmo, né? Caiu, tropeçou nas próprias pernas. Fez um currículo absolutamente brilhante, um currículo que incluía um pós-doutorado na Alemanha, um doutorado na Universidade do Rosário, na Argentina, mestrado pela FGV, e aí, a partir
partir de um tweet do reitor da Universidade do Rosário, todo esse currículo começou a esfarelar. O reitor da universidade disse, olha, Decotelli não concluiu o doutorado aqui, como afirma nessa postagem. A postagem era, inclusive, do presidente Jair Bolsonaro, que havia ali elencado os principais pontos do currículo alardeado por Decotelli na plataforma que reúne, dados de acadêmicos no Brasil. Olha, a partir daí foi castelo de cartas. Depois foi a vez da Universidade Alemã dizer que ele, na verdade, tinha feito um curso de 3 meses, não um pós-doc, que geralmente leva cerca de 3 anos para ser concluído. E, por fim, as acusações de plágio no mestrado da FGV. No fim das contas, o presidente Jair Bolsonaro achou que o desgaste estava muito alto, e estava mesmo, para um ministro que havia acabado de chegar, para uma pasta que cuida da academia, no Brasil, então ficaria muito ruim alguém que tem questionamentos muito severos a respeito da honestidade com que preencheu seu currículo, ser responsável pela grade curricular de todos os estudantes do país. No fim, Renata, como você acompanhou e trouxe pra gente vários desses passos em primeira mão, costurou-se uma saída honrosa, entre aspas, para Decotelli, na qual ele pedia demissão. Interessante, eu fico lembrando quando houve a primeira notícia de que o doutorado de Decotelli, não parava de pé, ou seja, a Universidade de Rosário falou, olha, não teve tese, portanto, não teve doutorado. A gente comentava no 360 sobre isso, se isso era definidor, digamos, se isso fazia com que as credenciais acadêmicas de Decotelli ruíssem. E naquele momento, eu lembro muito de raciocinar e também a gente conversar, olha, depende, um pouco, se a gente tiver outros questionamentos ao currículo dele. Bom, não é um constrangimento. Mas, de qualquer forma, você ainda teria ali, outras referências para esse percurso de Decotelli no mundo acadêmico. O que a gente viu foi, a cada dia, a cada momento, mais uma perna sendo questionada. Como você narrou aí, no final, a gente teve um ministro que chegou pós-doutor e saiu só com uma graduação. Apesar de a gente ter ali agora uma disputa sobre essa questão da FGV, se ele de fato foi professor ou não, e por que eu digo uma disputa? A gota d'água, para usar o jargão, foi a FGV dizer, olha, nem professor ele é. Trocando em miúdos, foi isso que a FGV disse. Até a véspera da decisão de Bolsonaro de demiti-lo, você tinha ali uma pressão muito grande no entorno do presidente para que ele repensasse essa nomeação. Tinha sido uma nomeação publicada no Diário Oficial, termo de posse assinado, mas Decotelli ainda não tinha, de fato, sido empossado no cargo. Então, havia uma pressão para que o Jair Bolsonaro repensasse essa nomeação. Quais eram os argumentos? Está pegando muito mal. Já teve uma universidade na Argentina dizendo que ele não teve o doutorado. Surge esse relato da Universidade Alemã dizendo que ele também não tem esse pós-doutorado. Tem essas acusações de plágio. Olha, tá pegando mal, inclusive, há um risco dele responder, acabar, como se continuando ministro, acabar respondendo judicialmente por essas acusações de plágio e de, digamos, fraude que se enxergava ali, no limite que ele poderia ter cometido no currículo. Então, havia uma preocupação de imagem, uma preocupação jurídica e uma pressão que se somava de grupos que perderam a batalha para a indicação do novo ministro da Educação. Era esse o contexto. No final, nessa véspera, o presidente Jair Bolsonaro decide sentar na ideia. Então, ele tem uma conversa com Decotelli no Palácio do Planalto, chama ele ali, sentar, inclusive não estava previsto na agenda, mas chama ele para uma conversa para ouvir pessoalmente, o que ele tinha a dizer, uma expectativa muito grande, segundo auxiliares presidenciais, que ele já acertasse ali a saída. Mas ele decide, depois dessa conversa, soltar uma nota dizendo que, olha, foi um equívoco, faz ali alguns elogios a Decotelli, em linhas gerais diz que ele estava sofrendo basicamente um ataque, uma tentativa de tirar a legitimidade dele como ministro da Educação. Agora, ao repórter Leandro Magalhães, ele chega e fala, ainda não decidi o que fazer, e ele deixa esse suspense. No dia seguinte, o que, e depois foi até dito pelo Decotelli, como a pá de cal, foi a decisão da FGV de falar, olha, ele não era nosso professor aqui efetivo. Ele lecionou, ele deu aulas para cursos de educação continuada, para os cursos de MBA, de formação de executivos, mas ele não era um pesquisador da FGV. E foi assim que ele se apresentou, por exemplo, à universidade na Alemanha para ir atrás dessa pesquisa, que seria
como ele botava no currículo dele, o pós-doutorado. Isso faz com que o constrangimento, que já era grande, Bolsonaro já tinha ali mostrado grande aborrecimento, especialmente pela ausência de assessoramento. Ele disse que Bolsonaro, segundo relatos, de que havia ali uma falta de cuidado não só com quem indicou o Decotelli, mas com seus assessores que não pegaram essas inconsistências, que não o alertaram disso. Então, com essa fala da FGV, a coisa fica insustentável. E aí sim já havia essa decisão. Decotelli pega e decide, então, ir até o Palácio do Planalto para apresentar essa carta de demissão. Mas todos os relatos indicam que esse pedido de Decotelli foi algo que partiu dele. Já havia ali uma sinalização do Palácio do Planalto de que não dava. Foi uma forma de melhorar essa saída, de ser algo menos traumático e poupar também um pouco o presidente Jair Bolsonaro de ter de demiti-lo. Esse foi o contexto, o relato que foi colocado ali. E por que eu digo que não era a intenção de Decotelli? Bem, horas antes dele, na noite anterior dele decidir ir lá com a carta de demissão embaixo do braço para apresentar para o presidente, ele dá uma entrevista, nossa repórter Raquel Vargas estava ali na porta do MEC esperando o Decotelli e ele diz, sou ministro. A indicação que ele dava é que ele não sairia. Inclusive, ali, integrantes do Ministério da Educação com quem eu conversei disseram que Decotelli já, mesmo com esse período curto, estava muito à vontade, muito engajado nessa nova missão, já tinha promovido ali mudanças no gabinete de ministro, mudado o mobiliário, instalado uma televisão, instalado campainha para falar com os assessores, já tinha feito convites a ex-integrantes do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, esse órgão importantíssimo dentro do MEC, que ele foi presidente no ano passado, para integrar essa nova equipe do MEC. Ele estava com a cabeça toda no que seria essa gestão dele. Agora, essa decisão da FGV de dizer que ele não era professor fez com que todo esse plano fosse por água abaixo. E aí faltou a perna, que eu prometi e não contei, da disputa. Bem, a FGV diz que ele não era ali pesquisador, não era do quadro, mas Decotelli apresenta não só placas da FGV, reconhecendo, homenageando ele pelo desempenho à frente de turmas da FGV, de aulas ali do MBA, como apresenta tabelas mostrando todas essas aulas que ele foi dando ao longo dos últimos anos. E acusa a FGV de tentar destruir a imagem dele, de prejudicá-lo ao publicar aquela nota. A estrutura pela qual a destruição da continuidade veio pelo fato da construção fake da Fundação Getúlio Vargas divulgar que eu nunca fui professor da Fundação Getúlio Vargas. Fez com que o presidente me chamasse e dissesse se até a Fundação Getúlio Vargas ela está negando que o senhor não é professor, que eu sou professor da Fundação Getúlio Vargas, então aí é impossível o governo continuar sendo questionado sobre as inconsistências em seu currículo. O que, portanto, tornou inviável a minha continuidade. E é importante a gente deixar claro aqui as diferenças entre você ser professor titular, você ser professor efetivo de uma instituição e você ter participações esporádicas contratadas pontualmente. O Uripita falou bastante sobre isso no 360. A análise do currículo de um professor titular, de um professor efetivo, ela é bastante diferenciada e esse profissional ele tem um vínculo permanente com a instituição. Não é o caso do que acontece com professores que são contratados, digamos, para jornadas, Cursos específicos, turmas específicas que não fazem parte do quadro efetivo de profissionais. Essa queda de braço entre Decotelli e FGV segue e o MEC, por enquanto, atenção, 12h25 no horário de Brasília, não temos ainda ministro da Educação, porém o presidente Jair Bolsonaro conversou hoje com seus apoiadores, ali como ele tem feito, longe da imprensa, seus apoiadores postaram nas redes sociais e assim nós descobrimos que o presidente falou que a educação no Brasil está horrível e disse que pode anunciar o novo titular da pasta ainda nesta quinta-feira. Estamos, portanto, no aguardo, porque seguindo a tradição do roteirista de Brasil, a gente deve ter talvez esse nome hoje só para contrariar o horário de Brasília. De toda forma, estamos em cima do laço. Se
vier o substituto, é isso. Bolsonaro dá amostras, então, de que reconhece que tem um problema pesado nessa área. 1 ano e meio no cargo e o presidente descobriu que a educação não vai bem. Pois é, e tá buscando um quarto nome, né? Porque já tivemos Vélez Rodrigues, ficou cerca de 3 meses, aí Abraham Weintraub, que sai nessa situação que Renata narrou pormenorizadamente, e agora Decotelli, o brevíssimo, porque a gente já teve Nelson Teich na saúde, o breve, 1 mês no cargo, e agora temos Decotelli, o brevíssimo, 5 dias de permanência, digamos assim, à frente da pasta, não chegou nem a assinar o termo de posse para caso de necessidade, como também pontuou a Renata Agostini. Um novo recorde e um recorde a ser quebrado, né? Já dá para fazer no MEC aquela placa. Estamos há tantos dias sem uma crise. Nosso recorde foram 0 dias. Ai, tem que rir para não chorar. Olha, se você tá achando que é só esse o problema, só entre muitas aspas, não. Tá tendo movimentação pesada de novo no judiciário e uma movimentação que pode opor o presidente, a família do presidente Jair Bolsonaro a decisões do Supremo. 2 ações foram apresentadas ao Supremo Tribunal Federal questionando a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que por 2-1 concedeu o bom e velho foro privilegiado ao senador Flávio Bolsonaro, filho 01 do presidente. Flávio conseguiu que o Tribunal de Justiça do Rio, berço eleitoral do clã Bolsonaro, entendesse que ele, senador, tenha que responder no foro de deputado estadual pelas ações que teria cometido, ainda estão sob investigação, quando deputado estadual do Rio de Janeiro. Por decisão do Supremo de 2018, quando você tem um cargo e responde a uma investigação relacionada a outro cargo ou não relacionada ao cargo que você está ocupando, essa investigação vai para a primeira instância. Era o que tinha acontecido com Flávio Bolsonaro, que foi aí alvo de vários reveses, né? O mais explícito deles, a prisão de Queiroz num sítio, numa propriedade que estava em nome do então advogado de Flávio Bolsonaro, o Frederico Wassef. Bom, depois de tentar 9 vezes interromper essa apuração, o Flávio Bolsonaro obteve essa vitória no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. E aí o Ministério Público, que investiga Flávio Bolsonaro, e a Rede, o partido de Marina Silva, de Randolfo Rodrigues, cada um fez sua ação e levou direto o caso no Supremo Tribunal Federal. O recurso do Ministério Público está nas mãos de Gilmar Mendes, que tem dado sinais de que não vai decidir sozinho e quer levar o caso para a 2ª turma do Supremo. O recurso da Rede caiu nas mãos de Celso de Mello, que, por sua vez, vai submeter o questionamento da Rede ao plenário, ou seja, aos 11 ministros do Supremo. A turma é como se fosse um mini plenarinho. São apenas 5 ministros. Ele tem também o presidente da turma. O presidente da turma é a ministra Carmen Lúcia e mais 4 ministros ali. As turmas foram criadas para dar mais agilidade a julgamentos colegiados. Nada impede que um julgamento feito na turma também depois seja submetido ao plenário, se houver recurso. Mas, geralmente, as turmas costumam resolver. Quero fazer uma intervenção e usar todo esse seu poder de didatismo para explicar esse sistema de distribuição de casos do STF. Ah, não. Aí não tem didatismo que dê conta. Porque é muito maravilhoso. Quando cai esse caso com o Celso, eu lembrei de um integrante do governo que, ao ver que mais um caso que poderia dar dor de cabeça para Jair Bolsonaro tinha caído com Alexandre de Moraes, imediatamente me escreveu: que maré de azar desse governo, né? E aí, nesse caso, a gente vê Celso de Mello à frente desse recurso, né? Que pode complicar a vida de Flávio Bolsonaro. E por que eu lembrei disso? Porque sabemos, Celso de Mello está ali à frente daquela investigação sobre a interferência do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal, já deu várias indicações de descontentamento com esse governo, decidiu liberar o vídeo da reunião do dia 22 de abril na íntegra, contrariando o presidente Jair Bolsonaro, enviou mensagens para colegas da corte, né, fazendo comparações ali com o atual momento, com o governo Jair Bolsonaro, ao que a Alemanha viveu antes da sessão de Hitler. Então a gente tem, um decano da corte que não gosta muito desse governo, acho que dá pra gente dizer, né? E
aí tá na mão dele. Explica pra gente rapidinho, eu acho que os nossos ouvintes vão querer saber como funciona. Legal, vamos lá. Tem duas formas de um processo... Duas, né? Eu vou reduzir aqui, então. Olha, duas formas. Um processo circular dentro do Supremo. O sorteio, que é ali uma distribuição feita por um algoritmo que vai sopesando entradas e saídas de processos dos gabinetes e assim fazendo distribuição para que nenhum ministro fique, digamos, sobrecarregado. É assim que funciona em tese. Há ainda a distribuição por prevenção. O que significa isso? Ministra Renata julgou uma ação lá atrás relacionada a Daniela. Bom, quando há uma nova ação sobre esse mesmo tema relacionada a Daniela, ela vai de novo para a ministra Renata, porque a ministra Renata já conhece o caso. Foi o que aconteceu com Gilmar Mendes. Gilmar Mendes foi relator de uma ação na qual Flávio Bolsonaro tentou paralisar a investigação, alegando que dados foram obtidos no COAF indevidamente. Então, o novo recurso do Ministério Público sobre esse mesmo caso vai para Gilmar Mendes. No caso da Rede, é um outro agente público, é um partido político que questiona. Então, ele foi direcionado, esse processo, para Celso de Mello. Há, portanto, assim, essa brincadeira, de fato, porque a gente acompanha, né, Renata, ganha a mídia, processos que são relacionados a políticos, processos que têm relação com o governo, com a Covid-19, com governadores no STJ, enfim, com autoridades, né? Porque uma das nossas funções é acompanhar de perto o andamento das decisões, da tomada de decisão no país. Mas, para a gente ter uma ideia, o Supremo divulgou ontem um balanço do número de casos que foram julgados, para a gente ter uma ideia do tamanho, do volume de ações que foram julgadas. Olha, a fonte muito confiável me passou o balanço feito pelo Supremo. O nome da fonte é Renata Agostini. Ela que mandou ontem, olha só. Eu quero dizer que eu não sei se todo mundo teve essa impressão, mas eu achei que soou tão bem, ministra Renata. Talvez a gente pudesse adotar. Olha, eu vou começar a alegar conflito de interesse para você participar desse podcast. Olha só, Renata, 48.101 decisões foram proferidas no primeiro semestre de atividades do Supremo. Eu vou repetir, porque a gente tem por preceito, né, por predisposição, a achar que trabalha-se pouco ali. 48.101 decisões em um semestre. Os ministros costumam dizer como a Corte Constitucional no Brasil, ela é sobrecarregada. Em países como Estados Unidos, Alemanha, esse volume de decisões não é tomado em 2 anos, porque se recorre à Corte Constitucional em casos muito específicos. Aqui não. Pois muito bem, 39.498 foram decisões monocráticas, ou seja, tomadas por um ministro apenas. E 8.603 decisões colegiadas, ou seja, tomadas nas turmas, são 2 turmas, ou no plenarião, o plenário que a gente está acostumado a ver na sessão da TV Justiça, com 11 ministros. Gente, 8.603. Quantos desses julgamentos a gente acompanhou de fato, de perto? Não, nenhum. Mas a gente fica com essa impressão de que E não tô passando pano pro algoritmo, não. Tem dias que eu também olho pra ele e falo, rapaz, tá de sacanagem esse sistema de sorteio do Supremo. O roteirista dá uma olhada nesse algoritmo, né? Quando ele acha que o enredo vai ficar meio sem graça, ele dá uma mexida ali. Exato. Né? Mas a prova tá aqui, de que, na verdade, circula um número muito maior de casos do que a gente tem condições de acompanhar. Bom, resumindo aqui, Renata, nossa intervenção, Flávio Bolsonaro, para passar a bola para você, tem, portanto, essas 2 pendências que serão julgadas aí por colegiados, o plenarinho da segunda turma e o plenarião dos 11 ministros do Supremo, que vai ser decisivo nos rumos da investigação do Flávio Bolsonaro. Exato. E esse caso do foro especial ainda chamou muita atenção, não só porque, claro, né, como você está falando, a gente acompanha para a gente tentar projetar onde o desenvolvimento do caso na justiça e também no que isso pode, né, contribuir para, no caso, o investigado, que é Flávio Bolsonaro, ou para a celeridade desse trâmite judicial. O que estava colocado ali era um pouco isso, até a gente viu quando houve essa decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, a defesa de Flávio Bolsonaro comemorou muito. Agora, existe um aspecto também político. A família Bolsonaro era muito crítica do foro especial, né, que é a forma como a gente usa, foro privilegiado. Eu não quero essa porcaria de foro privilegiado. Eu sou o único
deputado federal prejudicado com esse fórum privilegiado. E as redes sociais caíram matando quando houve essa decisão comemorada de Flávio Bolsonaro justamente de obter o foro especial. Então esse é um aspecto político aí na equação. Para não dizer que não falamos do outro poder, do legislativo, temos um assunto de grande importância que foi finalmente ali aprovado pelas duas casas essa semana, depois de muito estique-puxa, e tem reflexo em todo o país, e isso é a data das eleições neste ano, das eleições municipais. Houve alteração, conta os detalhes, Dani. Exato, Renata, jogo rápido, passando a régua aqui, fechando o horário de Brasília para você não perder nada do que foi notícia nessa semana. Sim, os deputados e os senadores atenderam ao apelo do Tribunal Superior Eleitoral e decidiram adiar a eleição. Pega aí o seu bloquinho. A sua amada propaganda eleitoral gratuita vai começar no dia 27 de setembro. Você vai poder acompanhar, então, os seus candidatos, aquela coisa maravilhosa que é candidato pedindo voto. Esse ano você vota para prefeito e para vereadores a partir do dia 27. No dia 15 de novembro, você vai às urnas para o primeiro turno. E no dia 29 de novembro, você vai às urnas para o segundo turno. Isso foi possível, esse adiamento, depois de o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, bater muito o pé e convencer ali os partidos do Centrão, que estavam divididos entre não adiar nada e tentar prorrogar os mandatos dos atuais prefeitos. A eleição foi adiada, portanto, para 15 de novembro, o primeiro turno, por conta da nossa pandemia, da Covid-19, que já matou, infelizmente, mais de 60 mil brasileiros. E 500 mil no mundo, né? Um dado horrível, trágico, né? Mas só pra gente lembrar a extensão, né? O tamanho, né? Pois é, Dani, e esse acordo só foi possível porque o Centrão colocou ali algumas exigências. Quais são elas? Mais dinheiro para os prefeitos, 5 bilhões é a conta que está na mesa. E o retorno da propaganda partidária, aquele horário gratuito. É um projeto que os deputados pedem que o Senado retome e que seja aprovado e encaminhado o quanto antes. Esse para valer nas eleições de 2022, quando você vota para presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. Ufa, Renata! Let's go! Até quinta que vem, então? É isso. Bem, ao que tudo indica, já com um novo ministro da Educação, vamos ver se ele vai trazer paz ao MEC ou se estaremos aqui debatendo novas polêmicas. Eu quero mudar de assunto, quero ir partir para outra treta. Novas tretas. Hashtag motoboy de treta acompanha a Renata hoje. Querida, até a próxima. Um beijo. Um beijo, Dani. Até lá, ouvintes do Horário de Brasília. Horário marcado, na quinta que vem a gente se encontra aqui. Um beijo.